Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Abra sua Bíblia. Bom, antes da gente, enquanto você abre, Mateus capítulo 25, eu queria começar essa mensagem naturalmente agradecendo mais uma vez pela oportunidade de poder ter estado aqui. Estivemos juntos aí estudando a Bíblia na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã, e mais 2 momentos com um grupo especificamente dos jovens aí, também pela manhã do sábado à noite. E foi muito legal poder estar aqui com vocês, poder conhecer um pouco mais. Confesso que conheço muito pouco do estado de Minas Gerais como um todo, então foi legal poder passar um pouco mais, alguns dias aqui e conhecer a igreja, Sempre é muito legal a gente conhecer outras igrejas e perceber o privilégio que é a gente poder ter a mesma fé, irmãos de fé espalhados por todos os lugares. Eu agradeço muito pela recepção e pelo acolhimento que vocês deram aqui, o carinho. Foi um prazer muito grande, agradeço pelo convite, pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. Ao longo desse final de semana, a gente esteve estudando um pouco sobre o que significa ser diferente, Então, que é o tema justamente desse final de semana. Então, a gente tem tentado perguntar o que significa ser diferente na prática, e a gente tem visto algumas coisas, No primeiro dia, na primeira reflexão, nós vimos que ser diferente é ser um estrangeiro, é se ver como estrangeiro, é reconhecer, é lembrar que nós não pertencemos a esse lugar, mas que a nossa casa, a nossa pátria, está em outro lugar, está no além. A gente tem que estar atento para isso constantemente. Bom, no segundo tema, nós vimos que ser diferente significa cavar mais fundo, não se contentar apenas com uma relação superficial com Deus, com uma fé baseada em coisas iniciais, mas buscar coisas mais profundas, gastar mais tempo com Deus, buscar enraizar mais profundamente a nossa espiritualidade. Hoje nós vamos para o terceiro e último tema dessa sequência mais específica aqui, onde nós vamos ver que ser diferente significa permanecer alerta. Ser diferente é permanecer alerta. Eu quero compartilhar com você essa reflexão. Eu vou confessar para você que essa reflexão de hoje, ela fala muito ao meu coração, e quero compartilhar com você também algumas experiências relacionadas a ela. Espero que de alguma maneira também fale ao seu coração. A gente vai ler Mateus capítulo 25, mas antes eu convido você a fechar os olhos. Nós vamos orar pedindo a condução divina. Você ora comigo? Santo Deus, obrigado, Senhor, porque, como o coral cantou, aos teus pés a gente pode encontrar o melhor lugar que existe, e a igreja é um lugar onde a gente está aos teus pés o tempo todo. Nós cremos que o Senhor se manifesta entre nós, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 pessoas se reunirem para orar, o Senhor já está ali. Um quanto de gente que tem aqui orando, a gente tem a convicção que o Senhor está no nosso meio. Eu peço, por favor, que o Senhor fale ao nosso coração no estudo que faremos hoje. O estudo de hoje, ele, de alguma maneira, conclui também aquilo que falamos ao longo do final de semana. Por isso eu te peço também que as reflexões que fizemos aqui... Bom, amanhã, segunda-feira, a gente retoma a atividade, a rotina de trabalho para a maioria de nós. E eu peço então que o Senhor nos ajude para que essas reflexões, elas não fiquem apenas nos cultos que tivemos, mas que de alguma maneira isso possa refletir ao longo dessa semana, nas escolhas que nós fazemos, no uso do nosso tempo, nas prioridades, enfim. Ao fazermos essa última reflexão, eu peço que o Senhor de fato fale mais uma vez, para entendermos o chamado que o Senhor tem para nós. Perdoa, por favor, os nossos pecados, Senhor. Limpa o nosso coração. A verdade é que a gente não é digno, nem se dá a Tua palavra, muito menos eu aqui, de alguma maneira, estar compartilhando. Mas eu peço que o Senhor, então, nos cale, para que o Senhor fale em nosso lugar. Que o Senhor nos silencie, para que a sua voz seja ouvida. Por isso, Senhor, que nesse momento, todo som, todo barulho, se cale. Que apenas a sua presença possa ser sentida em nosso meio, e que o mesmo Espírito Santo, que inspirou os profetas para escrever esse livro sagrado, possa falar aos nossos ouvidos, para a gente sair daqui transformado pela tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mateus capítulo 25,
Eu vou ler contigo a partir do verso 1, tá bom? A gente vai ler o trecho inteiro, do verso 1 até o verso 13, então convido você a acompanhar a leitura. A Bíblia diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês também. Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Mateus capítulo 25, ele tem o seu trecho iniciado no capítulo 24. Logo no início do capítulo anterior, nós vemos um momento raro de um diálogo tranquilo entre Jesus e seus discípulos. Na maior parte do tempo, Jesus está atendendo uma multidão, mas agora é um momento onde parece de exclusividade, um pouco mais quieto, um pouco mais intimista, onde os discípulos passam a fazer perguntas para Jesus, e Jesus então passa a responder. A Bíblia diz que eles estavam assentados no Monte das Oliveiras, e ali houve um momento de aprendizado mais intimista. Os discípulos resolvem perguntar a Jesus sobre o reino de Deus. Aliás, você sabe que o reino de Deus é o assunto que Jesus mais falou ao longo da sua vida, né? De tantos ensinos e tantas pregações, o tema que ele mais repete é o reino. Ele fala: olha, o reino de Deus é semelhante a tal coisa. Quando vier o reino de Deus será assim. Olha, você aprendeu assim, mas no reino de Deus é desse outro jeito. Esse é o assunto que ele mais falava, o reino que estava por vir. Essa era a sua missão, sua mensagem. Então os discípulos fazem a pergunta. Essa pergunta está no verso 3 do capítulo 24. Você pode ir conferindo aí alguns versos que a gente vai citando nesse trecho, tá bom? No verso 3 do capítulo 24, a pergunta que eles fazem é: Jesus, ok, entendemos que isso é importante. Entendemos que o reino é a nossa grande esperança. Portanto, quando que tudo isso vai acontecer? E que sinal vai indicar a sua volta e o fim dos tempos? Bom, se essa é a grande esperança, como a gente vai saber que está chegando? Porque assim, como quem diz, o Senhor já convenceu a gente, já estamos ansiosos. E aí, quando vai ser? O que me chama a atenção nessa pergunta é que os discípulos, para eles a volta de Cristo, o reino de Deus ser colocado, isso já era um fato. Você percebe que a pergunta deles não era do tipo: Senhor, mas será que vai acontecer mesmo? Senhor, a gente pode confiar nisso? Não, o reino vem, ponto. A pergunta não é mais se vem, a pergunta é quando e como. A preocupação dos discípulos é que eles pudessem reconhecer os tempos para de fato poderem estar preparados para a chegada desse reino, poderem desfrutar dessa chegada, ou talvez até em outros termos a gente poderia dizer que eles queriam reconhecer a chegada do reino. Bom, é respondendo essa pergunta que Jesus descreve um dos capítulos mais importantes estudados da Bíblia. Mateus capítulo 24, certamente você já estudou em algum momento esse capítulo, porque é o capítulo que descreve os sinais da volta de Jesus. É esse capítulo que diz que haveria terremotos, guerras e rumores de guerras. É esse capítulo que fala que o amor se esfriaria de quase todos. É esse capítulo que diz que o evangelho teria que ser pregado a todo o reino, para que então viesse o fim. Esse é o capítulo que descreve como será de fato a volta de Jesus, que vem nas nuvens, com grande poder e majestade, assentado no trono, com anjos tocando trombetas, anunciando que o rei está entrando nesse local. É esse capítulo que fala tudo isso. É esse capítulo que alerta que haveriam falsos profetas e falsos cristos, o perigo da enganação. O capítulo 24 é que fala de tudo isso, os sinais da volta de Jesus. Agora, tem um ponto muito curioso que eu não sei se você já reparou.
A gente sempre estuda o capítulo 24 de Mateus por descrever os sinais, mas se você observar bem a ênfase da fala, porque o capítulo 25 é o mesmo diálogo ainda, você vai reparar que Jesus gasta metade do capítulo 24, vai dando uma conferida aí, metade do capítulo 24, ele gasta falando dos sinais, a outra metade do 24 e o capítulo 25, ele passa falando de um único sinal. E aí nesse trecho, nós descobrimos um dos principais sinais da volta de Jesus. É o alerta para que nós possamos vigiar, estar atento. Estar atento. Jesus então passa a dar ali ilustrações e parábolas que trazem um alerta para que estejamos vigiando, ou na frase mais conhecida de Jesus, vigiai e orai. Como diz o verso final que nós lemos, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. A história das 10 virgens é uma dessas histórias que Jesus usa, para poder de alguma maneira exemplificar o que ele quer dizer com a necessidade de estar alerta, de estar vigiando. O que significa isso na prática? Bom, vamos entender um pouquinho a história? E eu sei que você conhece ela, então a gente vai relembrar aí os pontos, ainda mais que a gente acabou de ler. A história fala sobre 10 virgens, e vale considerar que quando a Bíblia está falando de 10 virgens, essa expressão, ela não quer falar apenas sobre uma condição de vida da mulher. Na verdade, ela fala muito sobre sua idade, vamos dizer assim, né? 10 virgens significam 10 mulheres solteiras, o que, portanto, significa 10 mulheres jovens. Haviam 10 jovens, 10 mulheres bastante novas, que foram convidadas para um casamento. E elas se preparam, 10 moças que se preparam para esse casamento. Bom, vale considerar que nessa parábola, para ela fazer sentido, tem alguns valores culturais que são um pouquinho diferentes da nossa cerimônia de casamento hoje. Você sabe que a cerimônia de casamento é algo que está, assim, encharcado de valores culturais, né? Ela muda conforme a cultura, muda conforme o país e ainda mais conforme os tempos. A gente está falando aqui de uma cultura do Oriente Médio e de 2000 anos atrás, então tem vários elementos diferentes. A primeira coisa que a gente repara, e a própria parábola já dá a entender isso, é que no casamento daquele tempo, a ênfase, talvez a outra expressão vou usar, o holofote, o personagem principal do casamento, quem era? O noivo, o que é exatamente o oposto de hoje, né? Eu não sei se os homens aqui se têm essa dor no coração, ou se é só eu, mas eu me lembro que quando eu casei, eu me preparei. Bom, é verdade que não me preparei tanto quanto minha esposa, mas me preparei, é verdade. Aí entrei, o noivo é o primeiro a entrar, repara, o noivo é o primeiro a entrar. E quando o noivo entra, todo mundo está assim, legal, começou. E o noivo fica lá na frente. Aí entra os padrinhos, entra a criancinha, chama mais atenção do que o noivo, jogando florzinha. Quando vem a noiva, tem uma música exclusiva, não é? Todo mundo, aliás, tem uma música que é obrigatória até, né? Quando vem a noiva, todo mundo levanta, todo mundo vira para ela de costas, o noivo, ninguém nem quer olhar para o noivo, e todo mundo olhando para a noiva, e a noiva é o personagem principal, tudo é sobre a noiva. Se o noivo atrasar, o casamento começa, se a noiva atrasar, não começa. Tudo é sobre a noiva, gira em torno da mulher. Bom, claro que eu estou brincando aqui, é bem verdade que os homens vão concordar que faz sentido ser assim. Mas naquele tempo era o contrário, tudo era em torno do noivo, era exatamente o oposto. Bom, certamente não havia marcha nupcial, não havia cerimônia como é hoje, mas a ênfase estava no noivo. E aí você percebe que nesse casamento, olha como isso é enfático, quem atrasou para o casamento? Foi a noiva? Foram os convidados? Quem atrasou para o casamento? Foi o noivo atrasou, e todo mundo está esperando ansiosamente para que o noivo chegue. E perceba que esse atraso do noivo tem o mesmo charme do atraso da noiva hoje em dia. Quando ela atrasa, todo mundo já brinca com o noivo. Ih, acho que ela desistiu, né? Essa brincadeira acontece. O noivo é meio deixado de lado no casamento. Fiz um desabafo aqui. Mas voltando. Outro aspecto interessante do casamento aqui em termos culturais é a questão de que a cidade estava envolvida. Essa é uma coisa muito diferente de hoje em dia. Cada vez, eu não sei, os mais antigos, talvez na sua cerimônia de casamento, pode ser que você convidou a igreja inteira, foi um casamento grande, talvez, eu não sei se tinha, como é que era no seu momento de casamento, cada um paga o seu no restaurante. Aliás, eu não sei como é que é a cultura aqui em Minas Gerais, mas pelo menos lá em São Paulo eu tenho percebido cada vez mais casamentos pequenininhos, e diminuindo, não sei se aqui tem sido assim também, está sendo assim?
Ninguém me respondeu, então vamos seguir. Então, vai diminuindo, cada vez menos gente. Eu já fiz um casamento, por exemplo, recentemente, que tinha no casamento, assim, 3 mesas. Depois foi para a festa, né? 3 mesas, o que vai dar aí, acho que tinha 15 pessoas. E não é que as pessoas faltaram, o casamento era pequeno, então cada vez mais diminuto, né? E aí, quando você vai pagar, você percebe o porquê, realmente é muito caro, então cada vez mais diminuto. Mas no contexto aqui dessa época, o casamento não só era para muitos amigos, mas era para todo mundo da cidade. Bom, lógico, o contexto de cidade não era uma cidade do tamanho de Governador Valadares, era uma coisa mais regional, mais vilarejo, é verdade, mas toda a vila, ela era automaticamente convidada para o casamento. Assim como se você fizer um casamento na igreja, todos os membros da igreja estão automaticamente convidados, porque ninguém vai ser barrado na porta, assim acontece também nesse contexto, o vilarejo inteiro era convidado para o casamento. E por que isso é importante? Primeiro, para você saber que tinha muita gente nessa festa, e segundo e mais importante para a parábola, é que você tem aqueles convidados que eram mais próximos e os que eram mais distantes. Tem aquele que é amigo de verdade, é o padrinho, é a madrinha, é aquele que realmente é chegado. Mas tem aquele convidado que, na verdade, ele só veio porque ele é do vilarejo, mas malemar sabe quem é de fato a pessoa. Essas pessoas que eram mais distantes, dizem os teólogos comentaristas da Bíblia, eles aguardavam que a cerimônia começasse aonde? Do lado de fora. Esperando que o noivo chegasse, esperando que viesse o cortejo matrimonial, para que então eles pudessem acompanhar. Eles não tinham intimidade para ficar lá dentro esperando a coisa acontecer, então eles ficavam do lado de fora, na cidade, próximo ali ao local. Quando o cortejo passava, eles acompanhavam então, para poder entrar na festa do casamento. Muito provavelmente esse era o caso dessas mulheres. 10 mulheres, há quem arrisque dizer inclusive, que essa distância, porque talvez fossem mais próximas até da noiva do que do noivo, então são 10 mulheres, que certamente eram do vilarejo, talvez não tão próximas assim do noivo, repara que no final ele nem reconhece elas, então talvez não tão próximas assim do noivo, mas que aguardavam para participar do casamento, portanto do lado de fora, aguardando que o cortejo passasse, sob a liderança do noivo, para que pudesse entrar na festa do casamento. Faz sentido tudo isso? Faz sentido, né? Bom, aparentemente, essa festa de casamento estava marcada por período da noite, mas vale considerar que a gente está falando de um período do tempo, onde não haviam relógios e ponteiros, portanto, quando se marcava um horário, o horário nunca é preciso. Hoje em dia eu já fui em casamento que o pessoal está tentando dizer que vai parar de atrasar, né? Quando você vai para o casamento, você já vai calculando que vai ter um atraso, né? Todo mundo já vai pensando isso. Mas tem noivo e noiva que jura de pé junto que não vai atrasar. E eu não sei se você já pegou algum convite de casamento, que o casamento é assim, ó, começa às 19h03. Já pegou o convite de casamento assim? Já pegou? Eu tenho recebido alguns já assim. Horário quebrado, que é para dizer assim, ó, seremos pontuais. Seja pontual também. Nenhum deles deu certo, mas todos tentavam de ser pontual. Na cultura desse tempo isso não funcionava, porque não tinha relógio. Então como que se marcava o horário? O horário é, gente, o casamento vai ser de noite, venha de noite. Mas o que é de noite? Para a gente esse horário é maluco, né? Porque de noite pode ser 18 horas, pode ser 20 horas, pode ser 24, pode ser 5 da manhã às vezes. Mas era assim que funcionava, o casamento vai ser de noite. Portanto, essas mulheres, sabendo que o casamento era de noite, foram para o local onde o cortejo passaria e aguardaram, até o horário que o noivo viesse, seja esse horário qual fosse. Ninguém sabia exatamente qual era o horário. Bom, a história deixa claro que ou o noivo atrasou, ou as mulheres calcularam muito mal o tempo. Mas fato é que há uma distância considerável entre o momento em que as mulheres estão prontas e o momento em que o noivo chega. A impressão que dá é que, de fato, ele chega mais tarde do que era o esperado. Havia uma expectativa e ele chega um pouco mais tarde. Repara que o atraso do noivo não atrapalha a festa. Ninguém reclama. Mas para as mulheres acabou sendo um problema. Por quê? De tanto esperar, no silêncio da noite, sentado no meio da rua, as mulheres pegaram no sono. Aliás, a forma como a Bíblia descreve, a impressão que nos dá, a Bíblia descreve como que elas cederam ao sono. É mais ou menos, não é que elas disseram assim, quer saber, está demorando muito? Vou encostar aqui e dormir. Não, elas estavam ali tentando ficar de pé, chegou uma hora que perdeu a briga para o sono e acabaram dormindo.
Pergunta: quantas das mulheres dormiram? Todas. Guarda isso. Todas dormiram. As 10 dormiram. Até que finalmente, à meia-noite, dando a ênfase da demora do noivo, finalmente o noivo chegou. A impressão que dava é que o noivo já não viria mais. Se fosse hoje em dia, certamente para a noiva já estariam dizendo: ih, ele acabou desistindo. Parecia que ele não vinha mais, mas finalmente ele chegou. Quando o noivo passa, as mulheres escutam. E por que elas escutam? Porque o noivo vem acompanhado do cortejo. O cortejo vem com músicas, vem com barulho, vem com barulho. E aí, de alguma maneira, elas escutam. Elas acordam, e você percebe que as 10 acordam assustadas. Então elas pegam as suas lamparinas para poder iluminar o caminho e poder, enfim, entrar na casa, na festa do noivo. Bom, por gentileza, o pessoal da técnica, se puder colocar a foto que trouxe hoje aqui para ilustrar, certamente você já viu uma imagem disso diversas vezes, mas só para não correr o risco de alguém talvez não conhecer como funciona, quando a Bíblia fala que as mulheres carregavam lâmpadas, as lâmpadas que elas carregam é mais ou menos isso. Essa era uma lâmpada daquele tempo. Eu acredito que dá para ver bem daí, está grande a foto, mas a lâmpada era esse objeto feito de barro, sempre de barro assim, algumas talvez mais cerâmica, mas a maioria de barro dessa forma, e ela tinha 2 orifícios, 2 buracos. O primeiro buraco está ali na pontinha, ele é bem pequenininho, que é por onde o fogo sairia, e o outro buraco, que era o maior, ali no centro, é por onde se reabastecia. Qual era a ideia? Por dentro da lâmpada de barro, geralmente havia uma espécie de pavio, como há aquela corda ali. Pode até ser que em alguns casos não, mas na maioria havia alguma espécie de pavio. E ali, você está vendo a chama ali, né? Então, o fogo ele queimava o pavio, e o pavio estava sendo alimentado por um óleo, por um azeite, certo? Geralmente azeite de oliva mesmo, até porque é uma região que tem muita azeitona. Esse azeite de oliva, ele era colocado por aquele buraco maior ali no centro. Esse era o local onde se reabastecia o azeite, para que então o fogo queimasse na ponta. O que a Bíblia nos dá a entender é que essas mulheres estavam na rua esperando com a sua lamparina. Perceba que é uma luz bastante frágil, né? Uma luz simples, mas elas estão ali com a sua lamparina. Quando elas pegam no sono, o fogo continua queimando e consome todo o azeite. Quando elas acordam desesperadas, a lamparina está lá, mas o azeite acabou. Então, para que o fogo acendesse, não adiantava só o pavio, precisava ter azeite para que o fogo fosse acendido. Muito obrigado pela foto e pela imagem. Bom, a partir daqui, o grupo de mulheres, que até agora é um combo só, a partir só de agora, essas mulheres são divididas em 2 grupos: as prudentes e as imprudentes. Em outras linguagens pode talvez chamar de as sábias e as... tem uma outra palavra além de nécia que me fugiu aqui agora, estava na ponta da língua e fugiu. Imprudente, pode ser nécia, bom, vocês entenderam. Então tinha as sábias e as não sábias. Muito bem. Tolas, isso, obrigado. Então tinha as sábias e as tolas, as prudentes e as imprudentes. Melhor ficar no que a gente leu mesmo, né? Bom, o que acontece? As prudentes... O que foi o ato de prudência das mulheres? Foi não pegar no sono? Responde para mim. O ato de prudência foi não pegar no sono? Não. O ato de prudência foi não deixar o fogo parar de queimar? Não. Qual foi o ato de prudência? Levar azeite extra. Mas elas sabiam que o noivo ia atrasar? Não. Aí que está a prudência. Elas imaginaram, vai que o noivo se atrasa. Vamos levar azeite extra. O que foi o ato de imprudência das outras 5? O ato de imprudência foi acabar o fogo? Foi pegar no sono? Não. Qual foi o ato de imprudência? Não levar azeite extra. Aqui que está a diferença, porque até agora era igual. O ato de imprudência foi não imaginar a possibilidade de ter que esperar um pouco mais do que elas tinham se programado. Interessante, né? Sabe por que eu estou destacando isso? Porque numa primeira vista, você pode dizer que as mulheres não foram imprudentes, porque foi o noivo que atrasou. Mas o que a Bíblia propõe é que sabedoria e prudência é você já se projetar para a possibilidade de que aquele que você aguarda vai demorar mais do que você imaginava. Isso é prudência. Se preparar para a possibilidade de um período de espera maior.
Bom, as mulheres então ficaram desesperadas. Pediram azeite emprestado, as sábias, as prudentes falaram que não tinha como, porque se elas emprestassem também faltaria para elas, ao invés de 5 iam ser 10, sem fogo, então agora elas saem para comprar. E repara que, enquanto elas saem para comprar, dá tempo de comprar o óleo, dá tempo de comprar o azeite, e elas acendem a lamparina de novo. O problema é que quando elas chegam, o cortejo já passou. No fim das contas, o destino delas não foi selado pela falta de óleo, mas por ter perdido o time, o tempo, o momento do cortejo. E quando elas chegam na festa, o noivo não conhece elas. Sem o cortejo, qual é a garantia que o noivo tem de que de fato elas eram convidadas? O noivo fecha a porta e não deixa elas entrarem. Elas perderam o casamento, não porque elas não esperaram o noivo, não porque elas não foram para a festa, mas porque elas perderam o momento de entrar no cortejo, o tempo certo. A lição que Jesus quer passar nessa parábola é muito clara, ela é intuitiva, de alguma maneira é autoexplicativa. Nessa parábola, eu vou perguntar, você me fala, tá bom? Nessa parábola, quem é o noivo? Jesus. Jesus é o noivo. O tão aguardado, o dono da festa, o mais esperado, o celebrado. Se Jesus é o noivo, o que é a festa de casamento? A volta de Jesus, o momento que ele vem, o momento para receber os seus, o momento de festejo. Aliás, até Apocalipse vai descrever Jesus se casando com a igreja, essa figura se repete, a festa é a volta de Jesus. Aliás, o cortejo você pode imaginar inclusive como um momento que Jesus volta, e a festa como a celebração do reino de Deus. Percebe a diferença? A festa é o reino de Deus em si. Lembra quando Apocalipse fala, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos preparei. Aliás, em Mateus quando fala isso, então, esse é o momento da festa. O cortejo é o momento que Jesus vem para buscar aqueles que participam da festa. Portanto, se Jesus é um noivo, e a festa é o reino, a volta de Cristo, quem são as 10 mulheres? Somos nós. Bom, Mateus capítulo 24, verso 44, vai dizer assim, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês menos esperam. Nós falamos muito sobre a volta de Jesus e seus sinais. Falamos que quando Jesus vier, ou antes dele vir, como eu mencionei, haverá terremoto, fome, falta de amor, as estrelas cairão, o sol não dará sua luz. Todos esses são sinais da volta de Jesus. Mas você sabe qual é o sinal da volta de Jesus que também é descrito em Mateus 24 e 25 e que muitas vezes nós não percebemos? É o sinal da distração. Um dos sinais da volta de Jesus é a distração. Nos dias que antecedem a volta de Cristo, as pessoas se distrairão e não estarão prontas quando o cortejo do noivo passar. Não todas, mas uma parte. Repara que na parábola, 50% eram prudentes, 50% não estavam preparadas para esperar o cortejo passar. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 44, a partir do verso 36 em diante, ele vai dizer que na verdade a volta de Cristo é semelhante aos dias do dilúvio. Essa comparação ela é muito elucidativa, porque o que ela vai dizer é o seguinte, se a gente volta lá para Gênesis 6, a Bíblia diz que Noé construiu a arca, tradicionalmente nós dizemos que levou 120 anos para construir a arca. Quando finalmente a arca ficou pronta, quantas pessoas entraram na arca? Apenas Noé e a sua família. As pessoas viram a arca ser construída, as pessoas viram o barco sendo construído no quintal, no seco, as pessoas ouviram Noé dizendo que a chuva viria, mas ninguém acreditou. Pergunta, qual foi o momento em que todas as pessoas acreditaram que o dilúvio viria? Começou a cair água, opa, era verdade. E repara que nesse momento, vou especular aqui, mas não tão especulativo assim, nesse momento em que a chuva começa a cair, talvez alguns corram para o barco e batam na porta, Noé, ok, acreditamos, deixa eu entrar, tem como entrar? Não, porque a porta estava fechada, aliás, fazia 7 dias que a porta já tinha fechado. E aí a Bíblia vai usar uma expressão, Jesus diz isso em Mateus 24, do verso 36, 37 em diante, ele vai dizer assim, porque nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas comiam
e bebiam, casavam e se davam em casamento, e não viram quando a chuva chegou. Era uma quinta-feira, é que eu estou dizendo de forma apenas ilustrativa, era uma quinta-feira à noite, e o pessoal continuava comendo, vamos na pizzaria hoje, vamos assistir um filme hoje, como se fosse um dia normal. Mal sabiam eles que na manhã seguinte, chuva cairia do céu e a sua vida acabaria. A Bíblia diz, Jesus diz que as pessoas comiam e bebiam, e essas expressões elas dizem alguma coisa para a gente, quer dizer que as pessoas continuavam festejando, celebrando, se cuidando, vivendo normalmente. Elas se casavam, se davam em casamento, continuavam fazendo planos de futuro, formando famílias. Mal sabiam que no dia seguinte, a água subiria e não restaria mais ninguém. As pessoas sabiam que o dilúvio viria. Algumas talvez até titubearam em acreditar que o dilúvio viria. Mas não entraram no barco, porque continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. E diz Jesus, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus virá, as pessoas sabem. Existe uma alternativa para a salvação, mas as pessoas continuam comendo e bebendo, casando e se dando em casamento. E só repara que o noivo está vindo, quando não tem mais luz para acompanhar o cortejo. Um dos grandes sinais da volta de Jesus é a distração. E eu vou ousar dizer que esse sinal é o mais importante de todos da volta de Jesus. E por que eu ouso dizer isso? Primeiro, porque Jesus gasta 1,5 capítulos falando só desse sinal. Vigia, esteja alerta. E segundo, para você que conhece mais o texto bíblico, quando a Bíblia vai falar em Apocalipse da igreja de Laodiceia, que representa o nosso tempo, esse é o problema da igreja de Laodiceia. Não percebia que ela estava completamente longe de Deus, achando que estava tudo bem. Distração. O nosso problema, o desafio do cristianismo atual, igreja, não é falta de conhecimento da volta de Cristo, mas é falta de preparo. Se nós somos as mulheres, a pergunta que tem que ser feita aqui, não é se você está dormindo ou não. Não é se o seu fogo vai apagar ou não, mas se você tem óleo reserva para aguentar um pouco mais. Os discípulos acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias. Ele não voltou. Ao longo de toda a história do cristianismo, as pessoas esperavam que Jesus voltasse nos seus dias. Ele não voltou. Meu pai, quando se tornou pastor, teve dúvidas se daria tempo dele ter filho. E aqui está ele como avô, há poucos anos da sua aposentadoria como pastor. Jesus vem, mas você está preparado para esperar um pouquinho mais? Deus queira que Ele volte em nossa geração, essa é a nossa esperança. Só que quando se refere ao tempo, a única instrução que Jesus nos dá com relação ao tempo qual é? O dia e a hora, ninguém sabe. Quando falamos do tempo da volta de Jesus, a única orientação que a Bíblia nos dá é que o tempo não importa. O nosso papel não é saber quando ele vem. O nosso papel não é prever, pandemia, ele volta ano que vem. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é estar preparado para esperar 1 hora, 2 horas ou 100 anos. Esse é o nosso papel. O papel do cristão não é acertar na loteria em que dia Jesus volta, mas é estar preparado com azeite o quanto for necessário para o dia que ele entender que é o dia certo. Eu não estou perguntando hoje se você está pegando no sono, se você está vacilando na espera da volta de Jesus. A pergunta que a Bíblia nos faz hoje é, você tem azeite extra para aguentar um pouco mais de espera, para que quando o momento vier e a última trombeta tocar, você acordar em tempo suficiente para acompanhar o cortejo que leva a gente direto para o reino? Essa é a pergunta. Você sabe que no período da pandemia, eu me lembro, foi numa quinta-feira, eu me lembro até o dia, porque, enfim, pandemia, todo mundo vai lembrar para sempre, né? Dia 12 de março, era uma quinta-feira, o assunto do Covid já era conhecido, o assunto como epidemia, pandemia já tomava corpo, 12 de março de 2020 no caso, né? Já tomava corpo toda a situação, e eu me lembro que nessa quinta-feira eu fui no mercado. E eu fui no mercado para se preparar para a pandemia? Não, eu fui no mercado só para fazer compra normal mesmo, está faltando coisa em casa. E ali eu fiz a minha compra normal.
Teve uma hora que eu passei do lado da estação de álcool gel. A prateleira estava lotada, mas me chamou a atenção que tinha um homem pegando da prateleira, ele estava com uns 15 tubos de álcool gel dentro do carrinho dele. Eu olhei e falei, ou esse cara é revendedor, ou ele sabe de alguma coisa que eu não estou sabendo. Pegou uns 15 tubos de álcool gel, tudo no carrinho dele acumulado assim. E aí eu ouvi ele no telefone. Confesso que de vez em quando eu sou desses que ouvem um pouco da conversa do outro. Aí ele estava no telefone, e como me chamou a atenção a quantidade de álcool gel, sabe aquelas cenas que a pessoa encosta o carrinho e começa a derrubar tudo assim? Mais ou menos isso. Ele estava no telefone, e ele falava com alguém, não sei se é a esposa dele, enfim, mas ele falava assim, não, tem que pegar mais, não, ó, pega mais, pega estoque. Não, a gente tem que fazer estoque, vamos fazer estoque para 2 meses, vamos fazer estoque, vai, corre e pega mais. Eu não sei o que a pessoa estava pegando, mas ele estava desesperado para pegar o máximo possível para se trancar em casa e sobreviver 2 meses como se fosse entrar num bunker e esperar passar a bomba atômica. Eu olhei para aquele homem e pensei, gente, que desespero, que isso? O pessoal se escandaliza com qualquer coisa. Tem uma epidemia, mas gente, a vida segue, tá tudo normal, calma moço. Quando a coisa começar a piorar, a gente faz essa compra. E saí dali pensando, puxa vida, né? Que moço assim, preocupado, deve ter recebido alguma coisa no WhatsApp que acreditou, olha ele. E aí, eu cheguei em casa, contei para minha esposa, falei, amor, você nem sabe, vi um homem desesperado lá, e a gente conversou, puxa vida, as pessoas são muito desesperadas com qualquer coisa, né? Isso foi na quinta-feira. No sábado, estava eu comunicando toda a minha igreja, infelizmente hoje precisaremos fechar, porque deu o lockdown, todo mundo tem que fechar tudo. 2 dias depois. 2 dias depois. Na quinta-feira, eu cheguei em casa assim, no sábado, trancou tudo, desespero, pandemia mundial. Aliás, pandemia sempre é mundial, né? Mas você entendeu. No dia seguinte, não sei se foi no domingo, segunda-feira, fui ao mercado, porque agora eu precisava de álcool gel. E adivinha? Estava vazio. E quando eu finalmente comprei um, foi algumas semanas depois, de uma marca ruim, que paguei caro demais, só porque naquele dia eu não ouvi o homem falando no telefone para poder pegar o álcool gel para mim também. Um tubinho que fosse. Eu não me preparei. Sabe o que é interessante? A mesma coisa que esse homem conhecia, eu também conhecia. Mas ele se preparou. Eu não. Corria o risco dele se preparar para uma coisa a mais do que era necessário? Corria. Mas quando a coisa fechou, ele estava pronto. E eu fiquei com a mão suja. Pode ser que Jesus demore mais do que a gente espera. Pode ser que o tempo de Cristo não seja exatamente o nosso tempo. A pergunta é, você está preparado para esperar um pouquinho mais? Não basta conhecer, é preciso se preparar. Repito, não basta conhecer, é preciso se preparar. A volta de Cristo não pode ser apenas uma informação, ela tem que envolver preparo, tem que envolver escolha. Não basta conhecer, é preciso se preparar. Na parábola, nós podemos entender facilmente também que o azeite extra, essa luz extra, representa a nossa fé. Fé suficiente para poder aguardar um pouco mais. Fé suficiente para estar preparado para quando o cortejo passar. Fé suficiente para sustentar, como falamos no sábado, o período de provação, tempestade, quando os problemas vêm. Bom, a gente não pode ficar só na teoria, né? O que na prática significa sustentar a nossa fé? De forma bastante breve, não há invenção da roda aqui. Você quer ter azeite extra? Você quer preparar a tua fé? Anota aí 4 coisas que você nunca deve ter imaginado. Olha que revolucionário. Primeira coisa, leitura da Bíblia. Mas não é apenas ler a Bíblia todo dia, mas é ler a Bíblia até conhecer de Deus. Tem um voto que eu fiz há algum tempo no meu estudo da Bíblia, na minha devoção com Deus, que eu percebi que eu estava lendo, mas não estava mudando nada. E o voto que eu fiz com Deus é o seguinte, eu vou ler até entender algo novo. Até entender o que o Senhor tem para falar hoje, não necessariamente inédito, mas algo que tem para hoje. E se eu li a Bíblia, depois de ler um capítulo, eu fechei a Bíblia e não entendi nada, não levei nada para a minha vida, o problema não está na Bíblia, está em mim, então eu vou ler de novo. Se eu li o capítulo da Bíblia, aí eu fecho, eu falo, beleza, o que Deus quer para mim hoje? Se eu não sei responder, abre a Bíblia e lê de novo.
Dei de novo, até conhecer mais de Deus. Segunda forma de sustentar a nossa fé, ter fé reserva para suportar um pouco mais de tempo, é a oração. Olha que coisa inovadora. Bíblia, oração. Mas não é apenas a oração protocolar, a oração antes do alimento, porque senão você vai comer e ele vai te dar indigestão. O que é a oração? É a oração da ideia de cochichar no ouvido de Deus. É a oração do relacionamento. É a oração do diálogo. É essa oração que às vezes falta para a gente. A gente ora quando acorda, ora quando dorme, ora quando vai na igreja, mas às vezes a gente resume a nossa oração às orações ritualísticas. Deus quer oração de intimidade, é a oração de entrar no quarto, fechar a porta e no secreto, você e Deus falarem, como diz Mateus capítulo 6, verso 6. É confessar a Deus, é abrir o coração a Deus, é conversar, como você conversa com o seu cônjuge, como você conversa com alguém que você ama, com o seu amigo, é conversar com alguém que você quer se relacionar. Terceira forma que eu destaquei aqui de como sustentar a sua fé é igreja. Vivemos numa era onde cada vez mais as pessoas valorizam a religiosidade, mas buscam viver ela distante de uma igreja. Falamos ontem à noite sobre isso com os jovens. Veja, igreja é parte da nossa comunhão. Igreja faz parte do relacionamento com Deus. Ah, pastor, mas para ser salvo não necessariamente tem que estar numa igreja. Mas ninguém está falando disso. Igreja não é sobre isso. Igreja é sobre ter mais gente para sustentar a fé. Igreja é a oportunidade de descobrir que a fé não é só sobre mim mesmo, mas é sobre o outro. Quando você vem na igreja e canta uma música que você fala, ih, essa música aí está perdida. Ou essa música dos jovens não é o meu estilo. Ou quando você vem na igreja e canta uma música e fala, ih, essa música está ultrapassada, só canta música antiga. Isso é saudável, porque a gente aprende com a outra geração. A gente vai aprendendo que não é só sobre mim. Se você vem na igreja e sai falando, esse culto não tem nada a ver para mim, não fala para mim, eu não gosto. Quem sabe é uma oportunidade de você descobrir que não é sobre você. É sobre o outro. Igreja é a oportunidade de descobrir que a fé não é autocêntrica. A fé é sobre Deus, sobre o outro e só depois sobre mim. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O eu vem em terceiro lugar. É a oportunidade de libertar de mim mesmo. Quer ver outra coisa? 1 Coríntios capítulo 12 diz que na igreja, a gente consegue ver uma coisa que é só na igreja. Pastor, mas eu posso ler a Bíblia em casa sozinho. É verdade. Pastor, eu posso orar em casa sozinho. É verdade. Pastor, eu posso encontrar Deus sozinho. É verdade. Mas tem uma coisa que você não consegue fazer sozinho. Sabe o que é? Ser corpo de Cristo. Corpo de Cristo é privilégio exclusivo daquele que vive em igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Sozinho, sabe o que eu sou? Um membro. Aliás, a palavra membro vem daí. Membro da igreja é porque um é um braço, o outro é a perna, o outro é o tronco, cada um é um membro do corpo. Juntos, nós formamos o corpo de Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, um corpo, quando perde um membro, ele fica falho. Mas um membro, quando perde o corpo, o que acontece com o membro? Ele morre. A igreja precisa de você, mas você precisa da igreja. Faz parte da comunhão. Faz parte da comunhão. Nem aquelas mulheres esperaram sozinhas. A fé é uma decisão individual, mas ela nunca foi suposta para viver solitário. A fé começa com uma decisão individual, mas ela é vivida de maneira coletiva. Pode olhar todos os personagens da Bíblia. A fé sempre é suposta ser vivida de maneira coletiva. Esse é o plano. Quarto e último ponto que eu destaquei aqui de como sustentar a fé: missão. Compartilhar, testemunhar. No primeiro tema desse final de semana, falamos que Cristo nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. E o embaixador fala de Cristo o tempo todo. Missão faz parte da comunhão. Porque eu me encho de Deus e agora eu distribuo de Deus. Você sabia que tem gente que morre de obesidade espiritual? Eu posso falar de obesidade porque eu tenho lugar de fala, então eu posso falar sem problemas. Sabia que tem muita gente cristã que morre de obesidade espiritual? O que é obesidade espiritual? É a pessoa que se alimenta. Ela vem no culto, ela ouve um sermão, ela ouve uma música, ela vai no YouTube, ouve 15 sermões no dia, ela se alimenta. Mas ela não compartilha, ela não exercita. A missão é a hora que você se alimenta para exercitar.
Você vem na igreja, se enche, por isso que a gente vem na igreja no final de semana. Eu venho na igreja no final de semana para me encher, me reabastecer espiritualmente, para que durante a semana eu possa exercitar, como? Compartilhando a fé. Se você só come, mas não exercita, você fica obeso. E tem gente que morre de excesso de espiritualidade, porque só enche, mas não compartilha. Missão faz parte da comunhão também. Missão tem que ver com um propósito de vida. É dessa forma que a gente sustenta a nossa fé. Mateus capítulo 25, verso 13 diz: vigiai, porque você não sabe nem o dia e nem a hora. O desafio de hoje é bem simples, é que você esteja atento, alerta, porque Jesus vai vir, isso é um fato, mas o quando a gente não sabe. O nosso papel é se preparar. Eu quero terminar essa reflexão com uma história, compartilhando uma experiência que me marcou muito, e com isso a gente termina. O ano era 2012, eu estava na minha faculdade, acho que na metade final do meu período de faculdade, de teologia. Eu estudava no NASP, inclusive, nesse período, onde, coincidentemente, hoje trabalho como pastor. E naquela ocasião, eu estudava no modelo de internato. Aqui em Minas também tem a FAD Minas, né? Mas talvez para quem não conhece, o modelo de internato é quando o aluno vai para o colégio e ele tem ali um modelo de hospedagem, de pensionato. Ele permanece morando dentro do colégio, ele tem todo um programa de desenvolvimento, não apenas acadêmico, mas da pessoa como um todo. E eu morava então no internato. Fui interno aí por 6 anos da minha vida. Bom, durante esse período, no meu quarto moravam, além de mim, nessa ocasião moravam mais 4 pessoas. É bem verdade que o quarto era feito para 4, mas a gente estava em 5, mas estava tudo certo, estava dando certo. O meu armário era ruinzinho, mas estava tudo certo. Eu era o 5º elemento. Bom, o que aconteceu? Naquele ano, tinha um filme que ia lançar, e era o filme mais aguardado dos últimos tempos. Claro, para quem gostava daquele modelo de filme. Então, o filme mais aguardado, havia uma expectativa pelo lançamento daquele filme, era um filme que eu gostava muito também, eu estava ansioso pelo lançamento daquele filme, e aí chegou o momento que o filme foi lançado no cinema, e havia repercussão, e eu não sei você, mas eu sou daquele tipo que não gosta de saber do filme antes de ver ele, os spoilers que chama, né, adiantando o final, tal, eu sou desse que não gosta. Então, passei assim, semanas me desviando das notícias, que não queria saber nada, queria ser surpreendido pelo filme, e toda uma expectativa até que finalmente a gente estava aguardando o momento onde alguém conseguiria o filme para a gente poder ver no quarto. E eu me lembro como se fosse hoje, foi uma terça-feira isso à tarde, um menino entrou no quarto. Vou falar de coisas aqui que eram outros tempos, tá? Aí você, enfim, traduz. O menino entrou no quarto, abriu a porta. Sabe quando você faz aquela entrada triunfal? Ele abriu a porta assim, e parou na porta. E ele tinha na mão um pendrive. E disse assim: galera, consegui o filme em HD. Eu sou desse também chato quando é esse filme, quero ver em alta qualidade. Aí o cara conseguiu em alta qualidade. Nesse momento a gente, nossa, vamos ver agora. Aí eu não me lembro quem foi que teve a ideia disso, que falou assim: não, peraí. Gente, a gente está esperando há mês já por esse filme. A gente vai ver assim numa terça-feira à tarde de qualquer jeito? Não, vamos fazer uma cerimônia. Então, vamos marcar o horário que todo mundo pode ver sem intromissão. A gente vai ver no sábado à noite. Sábado à noite a gente vai ver esse filme, beleza? Beleza, combinamos, terça-feira. Passamos a semana inteira na expectativa, sábado a gente vai ver o filme, sábado à noite vai ser o programa, sábado à noite vamos ver o filme. Nossa, é a expectativa do que finalmente, vamos enfim conseguir ver esse filme. Chegou o sábado, teve o dia do sábado, igreja e tudo mais, chegou a noite, ainda tinha esporte dentro da rotina do internato, e a gente queria foco total, né? Então, não, vamos lá jogar bola, quando terminar a gente volta e assiste, mas não tem nada para atrapalhar. Aí foi todo mundo jogar bola, teve toda a rotina, voltamos quando terminou o horário, aí todo mundo tomou seu banho, ó a cerimônia, né? Quando finalmente ficou tudo pronto, agora é hora de ver o filme. Se não me falha a memória, teve mais 1 ou 2 convidados aí de outro quarto que vieram para assistir com a gente também. Aí o quarto encheu, aí a gente preparou toda a cena. Pegamos o melhor computador que tinha dos 4 ali, aliás, a essa altura já era dos 6, 7, pegou o melhor computador que tinha ali, botou bem na mesinha, bem no meio assim do quarto. Eu tinha uma caixinha de som, que assim, hoje em dia é uma porcaria, né? Mas na época era uma caixinha de som que valia alguma coisa, e a gente colocou para dar aquele som surround assim e tal, para dar aquele efeito todo, e aí preparamos, e a gente queria a experiência, né? Não é só a experiência. Então o que a gente fez? Cada um pegou o seu quitute para poder comer enquanto assiste,
Então eu me lembro que na ocasião eu preparei um miojo, certamente perdi 3 anos de vida com aquele miojo ali. Então aquele miojo assim, gordo tal, para viver aquela experiência do filme. Não, hoje é o dia do pod, hoje é o dia do lixo, né? Então vamos lá, cada um pegou a bolachinha, todo mundo se preparou, armamos as cadeiras assim, ó, fazendo em volta do computador, um computadorzinho, armou em volta para poder assistir. Qual é o melhor clima para poder assistir um filme? Frio, não é? Como já estava de noite, a gente botou o ar-condicionado no modo nevar, e aí cada um pegou a sua coberta, com frio mesmo, para poder... aconteceu tudo isso que eu estou falando, tá? De fato foi tudo isso. Parece exagero, mas aconteceu tudo isso. Aí botou lá no modo nevar, pegou a cobertinha, todo mundo, cobertinha na perna, sentado. Aí eu estava mais na frente para dar o play no computador, olhei para todo mundo aí, todo mundo pronto, pode ser? Beleza. Pá, deu o play. E aí a expectativa, né? Cada cena, uau, nossa, o filme incrível, toca uma música, olha a música, tá? E todo mundo vibrando com o filme. No caso, nesse período, morava no meu quarto também o meu irmão mais novo. Eu não gosto de falar o nome dele para não expor. Mas o Denis morava lá e ele tem uma característica que é assim. Ele tem um ciricutico, assim, como diz minha mãe, que ele não tem muita paciência até hoje para sentar e ver um filme de 2 horas, assim, e só ficar parado. Talvez cada vez tem mais gente com essa característica, né? É muito tempo. Então o que ele fez? Para ele poder ter a sua liberdade, ainda ter o social ali, mas não prejudicar ninguém, ele passou o filme para o computador dele também, colocou na mesinha mais atrás, sentou perto da janela, assim, colocou na mesinha mais atrás e calculou para dar o play na mesma hora. Plá, deu play nos 2 computadores. Então ele estava vendo, tipo assim, em 2 telas, entendeu? O negócio era chique. Então estava vendo em 2 telas o filme, mas no mesmo momento ali. Então ele estava vendo junto. E a gente vibrando com o filme, tempo vai, tempo vem. Chegou uma hora que bateu o ciricutico no meu irmão, e aí ele resolveu dar a espairada. O que ele fez? Como ele estava sentado perto da janela, ele abriu a cortina da janela e olhou lá fora da janela. Bom, eu preciso te contextualizar, não sei quantos conhecem o NASP aqui, mas o NASP ele fica localizado assim, ó, mais ou menos no meio do nada. É só mato, não tem nada, é na roça. Então tem a estrutura do colégio que é muito boa, mas ela é no meio do mato. Acho que a FAD Minas também tem essa característica, né? Então é no meio do mato, é característica dos internatos, faz parte da experiência também. Então quando ele olha para fora, o que você tem para ver para fora, à meia-noite no meio do mato? O que você tem para ver? Não tem nada. O que ele está olhando lá fora? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. Mas ele estava lá olhando para fora. Quando ele olhou para fora, a única coisa que dava para ver era a grama, o resto, tudo breu da noite. Ele olhou lá fora e alguma coisa chamou a atenção dele. Aí ele virou para todo mundo e falou assim, pessoal, tem uma coisa estranha aqui fora, vem cá ver. A gente está desde a terça-feira calculando para ver se a gente vai parar para ver uma coisa lá fora. Pode passar o bicho papão, deixa ele passar lá, a gente não vai mexer com ele agora. Então todo mundo, não, tá bom, e continuou. Aí passou mais uns minutinhos ele, pessoal, de verdade, vem cá dar uma olhada, tem uma coisa estranha aqui fora. Aí eu tenho, como irmão, eu posso falar o que os outros não podem. Deixa a gente assistir aqui, para de incomodar. Na terceira vez ele falou, tá bom, vamos lá ver o que a criança quer ver. Deu pause e foi todo mundo ver o que ele queria que a gente visse, né, como se... Igual você vai olhar quando seu filho quer te mostrar uma coisa que você sabe que não é nada, mas você vai lá olhar também. Aí a gente foi olhar o que ele queria mostrar para a gente. Vamos lá ver, estragando a experiência, todo mundo já reclamando com ele, né, de mau humor. Aí abriu a cortina. Bom, vou descrever para você. Quando abre a cortina, você tem a grama no chão que é iluminada pelo poste da rua, e lá para trás, no céu, como não tem cidade atrás, é só o breu continuado do céu. Sabe aquela noite que está nublada, então você não vê nem estrela, você só vê as nuvens escurecidas? Sabe essa noite nublada? Você vê tudo fechado? Estava uma noite dessa, um breu completo, o céu totalmente fechado, nublado, só que lá no meio da nuvem tinha um buraco gigantesco, mas um redondo tão perfeito que ninguém desenha tão perfeito quanto estava aquele redondo. E de dentro desse redondo, desse buraco, vinha um facho de luz assim, ó. A gente foi reclamando com o meu irmão. Quando chegou na janela, todo mundo foi assim, não, estou atrapalhando o filme. Aí parou. E assim ficou um período de tempo, que eu não sei se deve ter sido 2, 3 minutos, mas na minha cabeça soou como 20 minutos, todo mundo parado tentando entender o que era aquilo. Tem uma informação importante que eu preciso dizer. Todo mundo nesse quarto era filho de pastor. Faz diferença. Quando a gente parou
e viu aquele buraco, aquele facho de luz vindo assim, ó, cara, de um redondo tão perfeito e vindo assim o facho de luz, todo mundo parou e pensou a mesma coisa. O que todo mundo pensou? Mas ninguém ia ter coragem de assumir isso. Porque você dizer que é Jesus voltando é uma coisa muito surreal, ninguém ia dizer isso. Aí depois de essa sensação de 15 minutos em silêncio, teve alguém que soltou uma piada. Ele soltou assim, é Jesus voltando. Aí todo mundo fez, e voltou o silêncio. E agora a pergunta na cabeça de todo mundo era, será? Bom, como alguém já quebrou o gelo com a piada, aí passou mais um silêncio, aí teve um que perguntou assim, alguém está vendo se mexeu alguma coisa? Porque se é Jesus voltando, alguém está ouvindo trombeta? Não, alguma coisa vai acontecer. Entende como? Bom, eu me lembro que a gente ficou, pelo menos a sensação foi de uns 20 minutos parado ali, não mexeu, ninguém ressuscitou, no chão não tinha ninguém, né? Não deve ser. Fechamos a cortina e voltamos para o filme. Demos o play. Bom, é bem verdade que agora, assim, o assistir o filme já estava meio... O foco não estava tão grande, confesso. Mas estava lá assistindo o filme, tipo, pessoal, vamos concentrar de novo, não foi nada, tal. Beleza. Passou mais uns 10 minutos, meu irmão deu o ciricutico de novo, resolveu olhar de novo a cortina. Quando ele abriu, ele só falou uma frase, ele falou assim, pessoal, mexeu. Nessa hora, cadeira voou, o outro foi orar lá na cama, pedir perdão pelos pecados. Essa parte é a única que não aconteceu, tá? Essa é que eu sempre imagino isso é muito engraçado, cara. Enfim, o desespero, nem deu pause no filme, largou lá, o filme não era, todo mundo foi para a janela. Quando abriu a janela, nesse pânico agora, como que estava? Aquela bolinha que vinha à luz, ela se transformou em 3. Então tinha uma central maior e tinha mais 2, redondo, perfeitinho, assim, ó, simétrico do lado dessa bola maior. E de cada uma das 3 vinha um facho de luz, assim, muito forte. Rapaz, isso aqui não é normal. Aí a gente parou e ficou olhando, e agora a tensão estava no ar. Já não tinha mais brincadeira, não tinha nada, olha, para de atrapalhar, é uma coisa assim, concentrado e todo mundo na expectativa, será que é Jesus voltando? Bom, assim ficamos mais alguns minutos lá. Eu acho que você sabe que não era Jesus voltando. Não era. Sinceramente, até hoje não faço a mínima ideia do que era aquilo. A gente ficou mais alguns minutos, viu que não mexeu, ninguém ressuscitou, fechamos a cortina e voltamos. O filme, ninguém mais sabia o que estava passando, se não estava, quebrou totalmente. Mas aquele dia marcou minha vida. Sabe por que aquele dia marcou minha vida? Vou dizer para você. Eu sou filho de pastor. Eu nasci nessa igreja. O adventista carrega no nome a esperança de que o advento virá. Ou seja, adventista é aquele que aguarda a volta de Jesus. Eu nasci como um filho de pastor, declarado adventista, aguardando Jesus voltar e ensinando em estudos bíblicos que Jesus voltaria. Eu cresci a minha vida inteira dizendo que minha maior esperança era a volta de Jesus. E nesse momento, eu estava estudando teologia, me preparando para ser um pastor, para pregar que Jesus vai voltar. E pela primeira vez na minha vida, eu considerei que talvez realmente fosse Jesus voltando. Mas sabe qual foi a sensação que veio no meu coração? Medo. Aliás, pavor. E você quer mais? Quando finalmente a gente constatou que não era Jesus voltando, sabe o que eu senti no coração? Alívio. Essa história me marcou muito, porque naquele dia eu descobri que eu sabia que Jesus ia voltar, eu pregava que Jesus ia voltar, mas eu não estava me preparando para Jesus voltar. E quando finalmente eu achei que fosse, eu desejei que não fosse Jesus voltando. Eu preciso perguntar para você, e se fosse você nessa janela? E se fosse você hoje à noite, olhando na janela um buraco na nuvem, e tendo a impressão de que Jesus está voltando, o que você sentiria no coração? Aquele dia eu descobri que é diferente conhecer, acreditar e esperar. O grande dilema da nossa fé atual
é a distração, porque a gente sabe que Jesus volta, mas a verdade é que a gente já se misturou tanto com as coisas daqui, que está tudo bem. Falar da volta de Jesus é mais fácil do que realmente desejar que Jesus volte. Pregar a volta de Jesus e ensinar a volta de Jesus é mais fácil do que realmente estar preparado para Jesus voltar. E talvez, como eu, pode ser que você passe a vida inteira aguardando a volta de Jesus, mas talvez não queira que Ele volte de fato. O que tem impedido você de hoje à noite orar e clamar: Jesus, por favor, volta agora? Porque naquele dia eu percebi que eu queria sentir alegria na volta de Jesus, mas eu não estava aguardando de verdade. Aquele dia foi vergonhoso para mim. Eu senti vergonha, e depois eu tive que orar pedindo perdão para Deus, que eu falei: está tudo errado. Será que a gente tem aguardado a volta de Jesus da boca para fora? Será que a gente tem pregado a volta de Jesus como uma ideologia, um conceito que é tão distante, que a gente prega porque nem imagina ele como algo concreto? E se fosse você olhando aquela janela, o que você desejaria que fosse a volta de Cristo? O que te frustraria? Saber que Jesus está voltando ou descobrir que não era Ele? O noivo vem, isso é um fato. E por mais que demore a hora a passar, por mais que Jesus venha num tempo talvez diferente do que você programou, é fato que Ele vem. A pergunta é se a gente tem azeite extra para aguentar um pouco mais da espera. A pergunta é se a gente está preparado para a espera. A gente vai terminar esse culto com uma música do coral. Eu vou pedir para o coral já se posicionar aqui à frente. Enquanto o coral se posiciona, a música que vai ser cantada, ela leva a gente a uma pergunta e uma reflexão. A pergunta é: estamos esperando a volta de Cristo? Estamos aguardando a volta de Jesus? Estamos realmente desejando estar com Cristo? Será que a gente tem sentido saudade da presença de Jesus? E o que eu queria te colocar é que o que a Bíblia nos promete é que mesmo que você, como eu, naquele dia, tenha hoje a percepção de que talvez você não está aguardando tanto quanto esperava, ou mesmo que você esteja talvez aqui hoje na igreja pelas primeiras vezes, e agora que está pensando sobre a possibilidade de aguardar a volta de Jesus ou não, a boa notícia é: assim como Jesus estava naquele dia que eu achei que era Jesus voltando, Ele continua hoje com os braços abertos para te receber. A boa notícia que a gente tem para contar depois dessa parábola é que o cortejo ainda não chegou. E deixa eu falar uma coisa para você: quando a gente pensa sobre missão, o fato de Jesus ainda não ter chegado pode ser uma boa notícia. Por quê? Boa notícia? O livro de Pedro nos diz que Cristo não está atrasado, o noivo não perdeu a hora. Na verdade, se Ele não veio ainda, é porque Ele está tendo mais tempo de misericórdia, para que haja tempo de você correr no mercado, comprar o seu azeite e se preparar para a chegada do noivo. Se Jesus ainda não voltou, a pergunta não deve ser: Senhor, por que o Senhor ainda não veio? Mas a pergunta deve ser: será que eu ainda preciso usar esse tempo extra para me preparar de verdade para a volta de Jesus? O mesmo atraso do noivo que fez as mulheres pegarem no sono poderia ser tempo suficiente para que elas se preparassem com azeite extra. A volta de Jesus é a nossa maior esperança, mas no mundo que a gente vive, a espera pode ser também um ato de misericórdia, para que você tenha tempo de se preparar. Eu repito, Jesus vai voltar. Eu acho que você não ouviu, então eu vou repetir. Jesus vai voltar. Como você tem se preparado? Vamos ouvir a música.
fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece, você esqueceu. E agora então o vejo tão longe de mim. Mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim. Toda vez que eu olho pra você, percebo a obra-prima que eu criei. Vejo cada traço que um dia desenhei. Eu quero ver você viver feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim. Volte pra mim. Eu não mudei. Ainda sou o mesmo. Volte pra mim. Eu não mudei, Ainda sou o O Senhor não é como nós. A gente fala uma coisa, mas o coração sente outra. A gente diz que é algo e depois está insatisfeito. A gente muda o tempo todo, mas o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Por isso, quando o Senhor diz que nos aceita de volta, mesmo com a nossa indignidade, se o Senhor falou no passado, o Senhor continua aceitando hoje. Obrigado porque os teus braços continuam abertos para nos receber, mesmo quando nós falhamos, vacilamos e demoramos para escolher. Obrigado também, Senhor, porque essa sua permanência, essa sua não mudança é o que nos dá a convicção de que se o Senhor prometeu que vai voltar, o Senhor vai cumprir. Portanto, se a demora acontece e se parece que o noivo não chega, o problema não é o Senhor, o problema é que o nosso tempo está desregulado com o teu. Nos ajuda, por favor, a termos a fé perseverante e paciente, suficiente para guardar não um pouco mais, mas para guardar o necessário.
Nos ajuda a ter a esperança da volta de Jesus ardente, a ponto de estar pronto para te receber agora, mas sólida, para sustentar o momento que o Senhor entender que é o ideal. A verdade é que, se o Senhor fosse voltar na pressa que o ser humano deseja, era para o Senhor ter voltado lá no tempo dos discípulos, e a gente não tinha nem chance de ter entrado. Portanto, a tua espera também é um ato de misericórdia, e é só pela tua espera e misericórdia que hoje a gente pode estar aqui em 2024, também se preparando para esse dia. Por favor, Senhor, nos ajuda a tomarmos a decisão de vivermos preparados, alertas, atentos. Nos ajuda a vivermos de maneira diferente desse mundo, porque a gente tem um objetivo diferente, a gente tem um lugar diferente, a gente tem um destino diferente. Ajuda a gente a fazer boas escolhas, para que quando o Senhor chegar, a gente não seja surpreendido pelo toque da trombeta, mas que nós possamos celebrar que enfim chegou o dia da vitória. Eu te agradeço pelo final de semana que vivemos aqui e oro de maneira especial pelo ministério de jovens dessa igreja. Te agradeço porque aqui nessa igreja existem jovens apaixonados pela tua causa, pela tua verdade e pela tua igreja. Eu peço que o Senhor continue abençoando esse ministério, que ele continue crescendo, se desenvolvendo e que seja um ponto de luz, para que através desse ministério, dessa igreja, toda essa cidade possa te conhecer e quem sabe, escolher se preparar para o teu breve retorno. Que o Senhor ajude a cada um deles a durante a semana pegar tudo que aprendem aqui nos finais de semana, todo esse carregamento espiritual, para serem luz lá na faculdade, no trabalho, nas suas casas. Que cada jovem dessa igreja seja, na verdade, um missionário enviado para cada canto da cidade de Governador Valadares. Que o Senhor continue presente nessa igreja, abençoando a cada um e a cada família aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Dá um abraço quem está do seu lado. Desejo boa semana. Até a próxima. Gente, muito obrigada pela presença, que todos tenhamos uma ótima semana. Queria chamar todos os jovens aqui à frente para a gente fazer a nossa última foto do nosso fim de semana jovem. Venham todos. Pessoal da mídia, das câmeras, som, músicos.